Bom dia a todos. Agora são 8 horas e 4 minutos e estamos dando início aqui à nossa aula do 35º Exame da Ordem do Brasil. Hoje vamos começar aqui um pouquinho, agora vamos conversar sobre ética. Ontem à noite, não, ontem à noite não, ontem à tarde nós vimos direito penal e sábado de manhã agora nós acabamos de ver a prova 4 parte 1 e 2, tá bom? Aí amanhã vamos ver prova 5 parte 1 e 2, tá bem? Beleza, gente? Vamos nos porém vestidos? Eu não sei o que aconteceu com o outro porém, porque ontem tinha uma banda super boa lá no Santa Cecília e deu pouca gente. Deve aquele Corotada devia ter lotado. Corotada, Corotada. Acho que é isso aí, lotou. O povo foi chapar o Globo de Corote. Não deve estar todo mundo muito bem hoje. Muito feliz e saltitante. E aqui vamos nós começar a aula do dia de hoje. Rafael, sim, 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 sim. Esse amor é tão profundo. Você é minha prometida, eu vou falar para todo mundo. Essa música é boa, né? Boa. É do Ruge, não sei se é do Ruge ou de quem que era. Sei que os caras cantavam essas musiquinhas aí. Ontem à noite eu conheci uma guria. Então vamos lá, gente, ó. Ética é sempre legal, né? Ética. Ética é o seguinte: a primeira coisa que eu quero falar sobre ética. Nós temos que estudar alguns dispositivos. Recomendaria que vocês ligassem o áudio de ética, tá? Coloca a ética lá, coloca o estatuto da OAB, coloca o código de ética e disciplina. Rapidinho se acaba isso aqui. Regulamento geral não, regulamento geral é grande pra caralho, dá trabalho. Mas a parte que dá pra você fazer do estatuto da OAB, do código de ética e disciplina, faz, tá? Porque é muito rapidinho, se você colocar na internet, vai ter 50 minutos de estatuto da OAB, 50 minutos de código de ética e disciplina, super rápido isso aqui para acabar. Acaba rápido, mas acaba rápido mesmo. Tá? Então vale a pena. Por exemplo, até hoje mesmo você podia já ouvir essas duas porcarias já matava isso aí, entendeu? É claro que não vai dar tempo de você decorar tudo, mas não vai ter como também você decorar. Mas só de você ver tudo de uma vez, depois ir fazendo questões ao longo do curso, eu ir dando aulinhas também a respeito de alguns assuntos importantes ao longo do curso, isso aqui já vai fazer você matar o conteúdo, tá? Já faz você matar o conteúdo aqui. Beleza? Então isso aqui é muito importante, muito importante. Dos três diplomas legais aqui, o Estatuto da OAB é o único que é uma lei, né? Isso aqui é uma lei, tá? É uma lei, então é passivo do controle de constitucionalidade. O regulamento e o Código de Ética e Disciplina, esses dois dispositivos legais aqui, eles são, na verdade, eles são criados, né, eles foram criados por resoluções, assim, do Conselho Federal da OAB, né? Do Conselho Federal, sabe? Conselho Federal da OAB, tá? Nós temos aqui, esses são alguns dispositivos. Tem os provimentos, só que os provimentos são muitas coisas, então não dá para você ler todos os provimentos da OAB. A gente vai ver alguns, mas não dá para ver tudo, porque é muito difícil. Tem o provimento 144, que foi o provimento que unificou o exame da ordem. A prova hoje é feita nacionalmente de maneira unificada por conta de um provimento. Não está escrito no estatuto que a prova tem que ser unificada, está escrito que tem que ser separada a prova. A prova, cada estado faz a sua prova da OAB. Mas de acordo com o provimento, não. De acordo com o provimento, ela vai ser nacionalmente unificada. Tá bom? Então, isso aqui que nós temos de ética. Gente, aí nós temos que lembrar também dos órgãos da OAB. Os órgãos da OAB, nós temos lá o Conselho Federal da OAB, certo? O Conselho Federal é um lugar grandão, né? Aí nós temos os conselhos seccionais, tá? Os conselhos seccionais que representam cada estado da federação, certo? E nós também temos as subseções, tá? Que as subseções, elas são aqueles negocinho pequenininho que fica dentro de cada estado, né? Ó, cada estado tem a subseção, tá? As subseções aqui. Então, se você olhar bem, desculpa, cada estado tem um monte de subseção, né? Porque, na verdade, a subseção representa a área territorial de um município, tá bom? Então, nós temos, assim, o Conselho Federal da OAB, que é o grandão, os conselhos seccionais, que são os médios, e as subseções, que são as pequenininhas aqui, ó. Subseções que são as pequenininhas, tá? Subseções, que são as pequenininhas. Tá vendo? Beleza? Bom dia. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Disseram pra mim aqui que o Lorde lá tava lotado. Que estranho. E a banda que foi no Santa é uma banda muito boa, que é o The Chambers. Muito boa mesmo. Não sei o que aconteceu, não. A banda. Enfim. Estão me perguntando que tá sem som. Quando ficar sem som, gente, tem que. Lógico que eu tô falando não vai adiantar nada, que a pessoa que tá sem som não vai ouvir o que eu tô falando. Mas tem que clicar no botãozinho esquerdo ali embaixo, ou sair e entrar de novo. É, embaixo.
Pronto. Então, aqui, gente, temos as subseções, temos os conselhos seccionais e temos o Conselho Federal da OAB, tá? Então, isso aqui, na verdade, são os órgãos da OAB, certo? Então, assim, como é que eu formo o Conselho Federal? Como é que eu formo a subseção, os conselhos seccionais? Eu vou formar através de uma eleiçãozinha, né? Então, eu vou ter lá um quadro, uma chapa, e nessa chapa eu vou fazer uma votação. Então, imagina que eu estou aqui na cidade de Votuporanga, tá? Então, essa chapa é para eu votar para o pessoal que está aqui. Então, eu vou votar para o pessoal aqui de Votuporanga e vou votar aqui no pessoal da subseção, do Conselho Seccional, tá? Eu vou votar. Eu escolho, pessoal, eu escolho essas pessoas aqui. Eu escolho pessoas daqui e pessoas daqui, tá? Então, eu vou votar na diretoria, ó, diretoria desse lugar aqui, e vou votar também na diretoria desse lugar aqui, certo? Só que além da diretoria desse lugar aqui, eu vou votar em 3 conselheiros, na verdade do conselheiro, vou ter o conselheiro. Esse conselheiro, ele é um conselheiro do conselho seccional, tá? Ele vai ficar aqui. Só que depois ele vai subir, tá? Então deixa eu melhorar aqui a setinha aqui, deixa eu voltar. Ele tá aqui, ó, ele vai vir para cá, depois ele vai subir para cá, ó. Tá? Esse aqui é o conselheiro que vai compor o Conselho Federal da OAB. Então, veja bem, o meu desenho não está bom porque didaticamente não está legal. Mas, assim, eu voto na diretoria da subseção, tá? Eu escolho quem vai compor a diretoria da subseção, certo? Eu escolho quem vai compor a diretoria da subseção. Eu escolho quem vai compor a diretoria do Conselho Seccional, certo? Eu escolho quem vai compor aqui a diretoria do Conselho Seccional. E eu escolho quem serão os conselheiros do Conselho Seccional que vai compor o Conselho Federal, tá? Então, deixa eu tentar fazer de novo aqui, para ficar melhor o desenho. É assim, ó. Eu tenho os caras que vão compor aqui e os caras que vão compor aqui, tá? Então, esse aqui é a subseção. Esse aqui é o conselho seccional. Aí, do conselho seccional, eu vou compor a diretoria e o conselheiro. Aí, o conselheiro vai para onde? Vai para o Conselho Federal grandão. É isso aqui, tá? Então, eu vou votar nesse pessoalzinho aqui. Aí, os conselheiros federais, a hora que eles estiverem lá em cima, aí lá em cima você terá 81 conselheiros federais. Você vai ter 81 conselheiros federais. Por quê? Porque nós temos 27 estados da federação, né? 26 mais o Distrito Federal. Então, vai dar 81 pessoas. Se cada um vai mandar 3, dá 27 vezes 3, ó. 27 vezes 3 dá 81, tá? 81. E aí lá em cima, eles vão optar, vão fazer a votação para compor a diretoria do Conselho Federal. Lá em cima, eles vão fazer a votação para compor, né, a diretoria do Conselho Federal. Lá em cima, eles que vão fazer, certo? Então, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque nós vamos votar na subseção, nós vamos votar no Conselho Seccional, só que para compor lá dentro a diretoria do Conselho Federal, a gente não vota. Quem vota são os próprios conselheiros federais. Eles que vão votar. Vai dar 81 votos. E o voto aqui, de todos eles, é um voto individual. Tá? Voto individual. Voto individual. Individual. Voto individual. O que é o voto individual, Rafael? Significa que cada conselheiro disso aqui são 3 conselheiros, né? Isso aqui é besteira, mas pode perguntar. São 3 conselheiros que estão aqui. Pode ser que um deles vote no A e os outros 2 votem no B. Os outros 2 votem no B, né, para compor a diretoria. E aqui é cada um por si. Ou pode ser que cada um vote em um, né? Pode ser que cada um vote em um, tá? Para compor a diretoria. Não tem problema. Para compor a diretoria, eles podem escolher. Esse aqui vota no C. Tá? Eles, cada um escolheu um para votar. Tá? Não tem problema nenhum. Certo? Isso aqui é para compor a diretoria. Para a composição da diretoria é isso. Ó, voto individual para a composição da diretoria. Ó, voto individual para composição da diretoria. Beleza. Agora, para eu deliberar sobre algum assunto diferente, aí não é mais voto individual. Tá? Agora, por exemplo, quando eu estou lá na diretoria, quando eu estou lá no Conselho Federal da OAB, estou lá no Conselho Federal da OAB, estou aqui em cima, no Conselho Federal da OAB, tá? E aí eu tenho que deliberar sobre algum assunto importante. Será que vai ter uma intervenção nos conselhos seccionais? Se tiver uma intervenção no conselho seccional, e aí? Aí é o seguinte, aqui em cima eu tenho 27 delegações. Então agora o voto não é mais individual, o voto agora é por delegação. Então, para fins de intervenção, o voto é por delegação. Então, aqui, vou colocar assim, né? Para fins de deliberação, o voto é por delegação. Então, para fins de deliberação, o voto é por delegação.
tá? Então, o que que é delegação? É o seguinte, eu vou ter 27 pessoas, sim, para votar? Não, eu vou ter 81 pessoas para votar. Só acontece que de cada conselheiro seccional, de cada conselho seccional, eu tenho 3, não tenho? Então, eles vão ter que estar em acordo. Para ter a votação, vai ter que ficar 2-1 ou 3-0, tá? Aí vai computar o voto deles. Vai computar um voto só, somente um voto. Tá bom? Somente um voto. Beleza? Bom, então eu estou falando aqui há 13 ou 12 minutos, sem parar. E eu quero saber se vocês estão bem, se vocês estão no bom dia, se o sol já nasceu na fazendinha, se vocês estão vendo galinhas e vaquinhas cantarem, e gritarem, e espernearem. Ô, galizézinho de briga é uma coisa legal, né? Um galizé de briga é legal. Eu tinha um galizézinho de briga. Tão bonitinho. Ah, bonitinho, mas chato pra caralho, né? Na verdade, minha avó não gostava de galizé. Eu achava ele bonitinho, minha avó tinha um lá no sítio. Achava bonitinho, mas ela falava que estragava, né, as galinhas, porque ele ficava com as galinhas e ele ia pra cima de todas as galinhas, né? E aí nascem os pequenininhos depois. E aí não dá pra vender frango e tal. Então ela não gostava. Eu achava super bonitinho, porque eles ficavam tudo pequenininho assim, ele tudo bonitinho. E minha avó não gostava nem a pau. E eles são bravos, enfim. E é por isso que tem aquela expressão galizé de briga. Porque os pequenininhos vai pra cima mesmo, toca o terror nos galos grandão e quer brigar e pau tora. É, é da hora. Os bichinhos. Dá trabalho os bichinhos. Galizazinho de briga, eles são bonitinhos. Tá bom, gente? Então, nós começamos a aula de hoje, né? E aí eu falei sobre os órgãos da OAB. Eu disse que a gente vota na diretoria da subseção, na diretoria do Conselho Seccional. A gente vota em 3 conselheiros que vão compor o Conselho Federal. E lá dentro, o Conselho Federal ele vai ter a diretoria formada pela escolha individual do voto que vai ser realizado pelos conselheiros federais. Ó, essas expressões que eu acabei de falar nos últimos 10 segundos, a gente tem que dominar, mais uma vez, eu digo e reitero, por isso que valeria a pena muito hoje você mesmo já ler o Estatuto da OAB. Nem que for para você não prestar atenção em nada. Você pega e vai lá no YouTube, coloca lá Estatuto da OAB, pega uma cerveja, aumenta a velocidade, deixa só para acabar. Sabe, para você passar por uma vez pelo Estatuto. Aí você já desvirgina logo esse negócio de Estatuto da OAB. Tá? Vai acabar esse negócio de, é muito difícil isso aqui, que não sei o quê. Não é difícil. Você pega, já faz e já mata. Beleza? Rafael, beleza, entendi, cara, entendi. Então é isso. Então, gente, com relação à diretoria, a gente tem esse tipo de entendimento. Agora é o seguinte, ó, uma coisa bem legal também é a formação, né? Já estamos na formação, na verdade, de tudo isso aqui, mas ó, você tem as subseções. A subseção, você forma uma subseção cada 15, né, advogados, você forma uma subseção, certo? Aí é o seguinte, os conselhos seccionais, eles têm, né, eles existem em cada um dos estados da federação, certo? Aí acima, quando você tem acima de 1.500 advogados, aí você forma, né? Você pode fazer uma caixa de assistência de advogados. Você faz uma caixa de assistência dos advogados, certo? A caixa de assistência dos advogados você vai formar quando você tem mais de 1.500 advogados, beleza? Lembrando, pessoal, eu faço aqui um círculozinho, né? Mas isso aqui é um prédio com salas dentro. Então, esse aqui é o Tribunal de Ética e Disciplina, esse é o TED, Tribunal de Ética e Disciplina, tá? Das decisões dadas pelo Tribunal de Ética e Disciplina, você vai fazer recurso para o próprio Conselho Seccional. O próprio Conselho Seccional que vai julgar. A mesma coisa, nós temos uma salinha aqui, é a sala do presidente. Das decisões dadas pelo presidente, o recurso vai ser para o próprio Conselho Seccional. Eu não sei por que tem aluno que ainda erra isso aqui. Aí, o aluno erra isso aqui, então você percebe que ele dificilmente prestou atenção em muitas coisas ao longo do cursinho, né? Dificilmente. Porque, de uma decisão dada pelo presidente do Conselho Seccional, cabe recurso para onde? Aí ele já vai pensar de imediato, cabe recurso para o Conselho Federal. Não, não cabe recurso para o Conselho Federal. Não é para o Conselho Federal que cabe. É para o próprio Conselho Seccional. Tá? Isso aqui é muito importante e não é difícil isso aqui. Beleza? Gente, o Tribunal de Ética e Disciplina ele vai fazer o julgamento, né, dos casos de problemas com envolvimento de advogado. E aí, Rafael? Aí é o seguinte. Aí que quando uma subseção ela possui mais de 100 advogados, aí ela pode fazer o que a instrução, ela pode fazer a instrução, instrução do processo que vai compor o Tribunal de Ética e Disciplina, quando tiver acima de 100 advogados. E ela também terá 3 comissões obrigatórias. Esse negócio das 3 comissões obrigatórias, pessoal, acho que se não cair agora, eu troco de nome, porque, rapaz, eu tô falando isso aqui tá com muito tempo e não cai isso aqui, tá? Não cai. Então, nós temos as 3 comissões obrigatórias que vão existir no caso de subseções acima de 100 advogados, tá? Eu tenho aqui
Comissão de orçamento e contas, eu tenho a comissão de direitos humanos e eu tenho a comissão de estágio e exame da ordem. Estágio e exame de ordem. Tá? As comissões obrigatórias estão orçamento e contas, direitos humanos e estágio e exame de ordem. Tá? Essas aqui são as 3 comissões obrigatórias. As 3 comissões obrigatórias e também a possibilidade de instruir, né, um processo para compor sim, né, a instrução do processo para depois ser julgado no Tribunal de Ética e Disciplina. Isso que acontece nas subseções acima de 100 advogados. Gente, essa folhinha que eu estou fazendo aqui agora é uma folhinha muito importante. Tá? Se você puder desenhar isso aqui, não anotar as frases, é melhor. Tá? Porque dá para você entender o que está escrito aqui, não é difícil, mas a gente tem que decorar. Isso aqui é muito importante mesmo, de verdade. Tá vendo? Ó, caixa de 100 advogados formada acima de 1.500 advogados. Cada subseção você pode formá-la se tiver acima de 15 advogados. Lembrando, por exemplo, eu não sei, mas vamos supor que em Valentim Gentil não tenha 15 advogados. Então não tem subseção lá. A base territorial mínima é de um município, tá? Mas pode ter o quê? Pode ter uma subseção que pega um monte de município. Tá? Votuporanga, por exemplo, pega o município de Valentim, de Simonsen. Tá? Então, é uma situação de grande abrangência. Tá? De grande abrangência. Bom, beleza. Maravilha? Até aqui? Aí, gente, desses órgãos da OAB, tem um órgão da OAB que não tem personalidade. Olha que coisa interessante, né? Qual que é o órgão da OAB que não tem personalidade aqui? É interessante por quê? Porque no direito administrativo, nenhum órgão tem personalidade lá. Tá? Por quê? Porque no direito administrativo, os órgãos não têm personalidade. Tá? Se um policial te atropelar, você não vai entrar com ação contra o policial. Você vai entrar com ação contra a União, contra o Estado, contra o DF, contra o município. Se o médico te machucar, fizer uma cirurgia mal feita em você, você não vai entrar com ação contra o médico. Você vai entrar com ação contra a União, Estado, DF, município. Correto? Por quê? Porque o órgão não tem personalidade. Mas e aqueles órgãos com capacidade postulatória, né? Tipo ministério, secretaria? Beleza, isso aí é só capacidade postulatória. Beleza, mas eu estou falando assim, que a regra é que você não vai entrar com uma ação, né, contra um órgão. Ah, Rafael, e aí a Câmara Municipal? A Câmara Municipal, ela luta pelos próprios interesses? Ela luta, mas é capacidade postulatória. Na verdade, a regra é assim, a União ou o município que tem personalidade e ele que vai se envolver com os casos. Aqui, nós temos o Conselho Federal da OAB, Conselho Seccional, Subseção e Caixa de 100 advogados. Eu vou ser bem sério para você. Nesse exato momento, olha só como é importante as revisões, né? Eu esqueci qual que não tem personalidade. Eu acho que é a subseção. Eu acho que a subseção não tem personalidade. O Conselho Federal eu sei que tem. O Conselho Seccional eu sei que tem. A Caixa eu não tenho certeza. Eu acho que é a subseção que não tem personalidade. Quase certeza. Por que você está falando que você não tem vergonha? Você não podia pular o assunto? Não tem vergonha. Eu estou querendo dizer que assim, que são muitas coisas. E aí a gente acaba esquecendo uma outra. Tá? Por isso que a gente tem que fazer o quê? Revisões, sem parar. Eu imagino, se fosse para eu chutar, eu chutaria na subseção. Tá? Que a subseção não tem personalidade. Fala, o que eu faço agora? Espero você descobrir? Não, provavelmente daqui a pouco eu vou acabar lembrando. Tá? Daqui a pouco eu vou acabar lembrando. Já me disseram aqui que sim, que é a subseção, sim, que não tem personalidade. Mas também está escrito no Estatuto da OAB, está aqui no meu caderno também. É só eu olhar o meu caderno, mas eu não quero olhar meu caderno. Eu não quero. Por que você não quer olhar? Porque eu não quero. Tá? Porque eu quero forçar a cabeça a ver se eu consigo lembrar. Eu quero usar outros argumentos para ver se eu consigo lembrar. Então você também tem que fazer isso, gente. Sempre que você puder exercitar, exercite, né? Sempre que você puder exercitar, você tem que exercitar. Aí mandaram aqui já o artigo para mim. É isso mesmo. Então, é a subseção mesmo que não tem personalidade. Eu chutaria na subseção, mas eu tinha esquecido por um breve período de tempo aqui, tinha esquecido. Tá bom? Então, a gente tem que fazer revisão. Você não tinha feito revisão? Não, eu tinha feito revisão, mas eu esqueci que é a subseção que não tinha personalidade. Tá bom? Gente, isso aqui, ó, então, formação dos órgãos da OAB. Não é difícil essa brincadeira aqui toda. Assim, não dá para saber o que eles vão cobrar. Quer dizer, dá para ter uma ideia do que eles vão cobrar, mas eles podem perguntar sobre eleições. A gente depois vai ver mais um pouquinho sobre eleições, sobre as datas, né? Que a gente tem a votação para compor a diretoria do Conselho Seccional e a diretoria do Conselho Federal da OAB. Tá? Tudo isso aqui é algo que a gente vai aprendendo. Mas se você não tiver isso aqui em mente, ó, não dá para continuar. Tem que passar pela tua cabeça isso aqui, ó, tem que passar pela tua cabeça essa brincadeira aqui, tá? Isso aqui tem que passar, porque a gente fica assim, aula de ética é a aula mais fácil que tem, né? Porque é aquele negócio lá de advogado pode ficar agachado lá na audiência? Pode ficar agachado, se quiser ficar agachado, fica essa porcaria agachado, fica agachado aí, advogado.
tá? Advogado, agachado, sentado, deitado, fica do jeito que ele quiser na sala de audiência, certo? Tem que pedir licença para entrar, para sair? Não tem que pedir licença para entrar, para sair. Mas umas coisas que, de certa forma, não vai ser tão fácil assim na hora da prova, entendeu? Então, a gente tem que procurar se esforçar para encontrar coisas melhores. Gente, dentro do próprio Conselho Federal da OAB também tem coisas aqui dentro, né? Você tem que entender, ó, que aqui tem a segunda turma, tem a primeira turma, só que geralmente eles perguntam coisas da segunda turma e do pleno, né? Você coloca lá segunda turma e pleno. Tem umas coisas bem legais aqui sobre segunda turma e pleno, tá? Então, entenda, tem aqui primeira turma, tá? Então tem primeira turma, tem segunda turma, tem essas coisas todas aqui, tá? Na OAB. Gente, então eu falei um pouquinho sobre órgãos da OAB, tá? Um pouquinho sobre órgãos da OAB. Eu vou falar agora um pouquinho sobre incompatibilidade e impedimento da OAB, um pouquinho sobre sociedade de advogados, tá? Um pouquinho sobre direitos dos advogados. Então vamos lá, vários pouquinhos para formar um pocão. Beleza? Então, olha só, vamos lá. Agora que eu falei sobre órgãos da OAB, eu vou falar sobre incompatibilidade e impedimento. Vocês já viram eu expressar algumas vezes a respeito disso. E eu quero que você entenda o seguinte, que nós temos os casos de incompatibilidade, incompatibilidade, que é quando o cara não pode advogar de maneira total. Total é porque ele não pode advogar nem a pau. Tá? E nós temos os casos de impedimento também, impedimento, que é quando ele pode advogar, mas ele pode advogar de maneira parcial. Então, tem o total e tem o parcial. Ó, incompatibilidade, total e impedimento é a impossibilidade de advogar de maneira parcial, tá? Assim, alguns casos você já pode decorar de cara já. Não são difíceis, né? Que eu já falei algumas vezes aqui com vocês. São os membros do judiciário, os cartorários, policiais, fiscais de arrecadação, fiscalização de tributo, fiscais, policiais já falei, né? Judiciário, cartório, policial, fiscal, militares e os gerentes. Só que são gerentes de instituição financeira, seja ela pública ou privada. Tá? Então tem judiciário, cartório, policial, fiscal, militar ou gerente de instituição financeira, seja ela pública ou privada. Gente, decora que o gerente aqui de instituição financeira, seja ela pública ou privada. Pública ou privada, pública ou privada, pública ou privada, pública ou privada. Porque geralmente os cargos de impedimento ou de incompatibilidade, eles estão relacionados com a administração pública. Tá? Porque se você for uma pessoa popular, sorte sua, porque você vai ter mais clientes. Agora, isso não importa se você trabalha na administração pública ou não. Quer dizer, importa. Importa se você trabalha na administração pública ou não. Porque quando você trabalha na administração pública, de certa forma você tem acesso a banco de dados, as pessoas te conhecem, se você for um vereador, se você for um prefeito, se você for um juiz, um promotor, tá? Então, são cargos em que você vai ficar na frente das outras pessoas que não têm esses cargos. Tá? Então, assim, a regra da incompatibilidade do impedimento é não deixar que advogados que exerçam cargos na administração pública, eles tenham, no caso, preferência da escolha da população para poder ter um patrono, certo? Ter um advogado constituído. Então, aqui, judiciário, cartório, policial, fiscal, militar ou gerente. Judiciário, cartório, policial, fiscal, militar ou gerente. Tá? Gerente de instituição pública ou privada. Tá bom? Esses cargos são incompatíveis com o exercício da advocacia. Aí quem mais é incompatível, gente? Ó. Então, esses aqui são os básicos. Quando eu falo militar, você pensa em corpo de bombeiro também. Você pensa em dentista do corpo de bombeiro. Você pensa em enfermeiro do corpo de bombeiro. Tá? Pensa nisso. Policial, você pensa em policial rodoviário federal. Você pensa em policial civil. Certo? Então, pensa nisso. Cartório, pensa tabelionato de notas. Pensa cartório de registro de imóveis. Judiciário, você pensa, sei lá, oficial de justiça, promotor, oficial de promotoria. Tá? Esses são os cargos. Aí quem mais, né? Quem mais que é incompatível com o exercício de advocacia? Os membros do Poder Executivo. Tá? Quando eu coloco executivo aqui, você tem que pensar governador, tá? Prefeito ou presidente. Tá? Governador, presidente e prefeito. Tá? São os cargos também que são incompatíveis com o exercício de advocacia. Quem mais que é incompatível com o exercício de advocacia? Ó, aqui eu tenho a mesa também, a mesa do Poder Legislativo. Também são cargos incompatíveis com o exercício da advocacia. Tudo bem? Beleza? Então, isso aqui não é difícil, não é difícil. Agora, olha só. Eu tenho os impedimentos. Os casos de impedimento são casos, assim, da impossibilidade de advogar, mas da possibilidade também de advogar. Então, você pode não advogar e você pode advogar. Então, eu já contei com vocês um. Qual? O Poder Legislativo, mas não é a mesa, tá, gente? Aqui em cima é a mesa, aqui embaixo não. Aqui embaixo não é a mesa. Vou colocar a mesa aqui, ó, e vou fazer um risco em cima dela, não é a mesa. Tá? Não é a mesa. O Poder Legislativo pode advogar. Isso aqui pode advogar. Tá? Pode advogar. Pode advogar. Tá? Ele só não pode advogar contra ou a favor da administração pública. Pode advogar. Menos
Ó, menos contra ou a favor da administração pública. Menos contra ou a favor da administração pública. Tá? Pode advogar menos contra ou a favor. Então, gente, você acha que eles vão colocar isso? Ou eles vão colocar autarquia aqui, fundação pública? Você acha que eles vão falar isso aqui? Eles vão colocar órgão do município, órgão da União, órgão da Receita Federal. E aí? Eles não vão colocar administração pública. Por isso que você tem que saber o que é União, Estado, DF, município. Autarquias, fundações públicas. E as suas respectivas empresas estatais. Se você não souber isso, não vai. Não vai. Aí você erra uma questão, você fala, nossa, como é que é difícil? Não é que é difícil, é que você não sabia direito administrativo. Tá? Tem que ter, você tem que saber o que é União, Estado, DF, município, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública. Porque o Poder Legislativo ele pode advogar menos contra ou a favor da administração pública. Tá bom? Bom, maravilha. Então eu tenho aqui compatibilidade e impedimento. Tá? Aí eu tenho mais pessoas que também podem advogar, mas de maneira parcial. É assim. Antigamente eu fazia uma brincadeira. A brincadeira era assim. Você tinha aqui um escalão, né? Tipo assim, você pensava em cargos de alto escalão, cargos de baixo escalão. Geralmente os cargos de alto escalão são incompatíveis. Os de baixo escalão eram casos de impedimento, tá? Então, o que você pensa de alto escalão? Você pensa em juiz, pensa em promotor, você pensa em prefeito, em governador, em presidente, em mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa da Assembleia Legislativa, mesa da Câmara Legislativa, tá? Você pensa nesses cargos, né? Aí, o baixo escalão é o caso, assim, que não são os de cima e são os casos que sobram. Por exemplo, o professor. Um professor costuma ser baixo escalão. Eu acho que o professor é a profissão mais legal que tem, ainda mais se for professor de criança. Ó, o professor, o vigilante sanitário, sabe? Um diretorzinho que não é um diretor de uma com grande responsabilidade. Então, eu tenho assim, né? Deixa eu ver como é que eu falo para ficar isso bem legal. É assim, se não for esses cargos que eu acabei de mostrar, sobra. Se sobrou, também pode advogar, tá? Pode advogar. Pode advogar, tá? Então, olha só, se não for Juca por fim virou gerente, Poder Executivo em mesa do Poder Legislativo, pode advogar, sobrou. Se sobrou, pode advogar, tá? Mas pode advogar, mas menos contra a fazenda que remunera, menos contra a fazenda que o remunera. Então, o que é a fazenda que o remunera? É a mesma coisa, gente. É a administração pública que paga o salário do cara. É a administração pública que paga o salário do cara. Então, nós temos aqui o Poder Legislativo, tá? E o que sobrou. O que sobrou, gente, porque aqui, ó, esse fiscal aqui em cima é um fiscal de arrecadação de tributos. Ó, arrecadação de tributos. Certo? Então, aqui embaixo eu posso ter o fiscal de vigilância sanitária. Ele sobrou. O cara que varre rua, certo? Aqui embaixo eu posso ter pessoas que trabalham em administração pública. Eu posso ter um cara que trabalha na prefeitura com algum cargo comissionado. Eu posso ter um cara que, sei lá, eu posso ter um monte de cargo que sobra tempo para o cara advogar e o cara pode advogar, tá? Então eu tenho o Poder Executivo, o Poder Legislativo, e eu tenho o que sobrou. O que sobrou pode advogar, menos contra a fazenda que paga o salário dele. Tá bom? Aqui você coloca fiscal de vigilância sanitária, você coloca quem compõe uma autarquia sem ser o diretor mor da autarquia. Então, assim, você tem o diretorzão da autarquia e você tem aqueles chefes de repartições. O chefe de repartição ele não manda tanto, ele sobrou. Se ele sobrou, ele pode advogar. Ele só não pode advogar contra a autarquia. Tá? Então, olha só. Nessa estrutura aqui, eu tenho que decorar, então, que o cara que sobrou ele pode advogar menos contra a fazenda que remunera. Agora sim, gente. Aqui eu posso pensar o quê? Um cargo de professor. Um professor, ele também pode advogar menos contra a fazenda que o remunera. Então, o professor de português, ele pode advogar. Imagine que você é professor de criança, tá? Ó, criança, quem cuida, é o Estado ou é o município? Ensino médio, quem cuida, é o Estado ou é o município? Estado. E o ensino fundamental, Estado ou município? Os dois. Os dois. É isso aí, gente. Tá? Então, ó,
eu tenho aqui, que sobrou, tá? Sobrou. Aí eu falo, professor de português, professor de química, professor de física, todos os professores, eles podem advogar. Imagina que você passou no concurso público para dar aula de português para crianças do ensino fundamental, até 14 anos ali. Então você passou, passei. E aí, você vai poder advogar? Ainda assim? Vai. Você vai poder advogar. Vai poder advogar contra o município que você passou no concurso? Não. Não vai, passar, não vai poder passar. Não vai poder advogar. Não vai poder advogar. Não vai poder. Agora, imagine que você passou no concurso para ser professor de direito de uma universidade federal. E agora, você vai poder advogar contra a União? Agora vai. Agora vai. Por quê? Porque quando é professor de direito, você pode advogar livremente. Tá? Professor de curso jurídico, ele pode advogar de maneira livre. Tá? Então, se você passou no concurso público, olha só, passei no concurso público para ser professor de português, passei para ser professor de química, de física, tá? Não importa, eu não posso advogar somente contra a fazenda que me remunera. Então, eu tenho aqui, professor de inglês, filha da mãe, de inglês do Estado, tá? Professor de inglês do Estado. Beleza, ele pode advogar, menos contra o Estado. Professor de português do município. Beleza, ele pode advogar menos contra o município. Professor de direito de uma universidade federal. Aí ele pode advogar. Inclusive contra a Universidade Federal, contra a União, ele pode advogar à vontade. Ele pode advogar à vontade. Me ouviram, gente? Não tem nenhum tipo de impedimento. Ele pode advogar. Rafael, e o coordenador do curso de Direito? O coordenador do curso de Direito também, tá? O coordenador também, certo? O professor, o coordenador do curso de Direito também, ele pode advogar contra a fazenda que o remunera. Ela, lógico que se ele advogar, ele vai perder o serviço dele, mas ele pode advogar assim, mesmo contra a fazenda que o remunera. Não tem problema nenhum. Tudo bem? Beleza? Simples e fácil, como tudo na língua portuguesa. Gente, é claro que eu coloquei alguns casos aqui, não são casos gerais, tá? São casos assim que dá para a gente acertar a questão, mas eu vou falar mais coisas sobre isso aqui. Tá bom? Nós melhoramos mais um pouquinho hoje e nós vamos melhorar em mais oportunidades. Por exemplo, nós vamos ver que os procuradores... O que é procurador? Procurador é como se fosse um advogado. Ó. O procurador, ele é um advogado. Ele tem advogado procurador do município, tem procurador do estado, tem procurador da União. Tá? Esses caras aqui, eles são incompatíveis com coisas de advocacia. Eles só podem advogar para a própria União, para o estado e município. Tá? Mas eles são incompatíveis com o exercício da advocacia. Eles não podem advogar. Mas no meu estado aqui, o curso passado tinha um aluno que o pai dele, ele era advogado do município e também advogava separado. Beleza. Os estatutos permitem isso. Mas para o estatuto da OAB não pode. Tá? Para o estatuto da OAB você não pode. Se você for procurador do município, ou do estado, ou da União, você não pode advogar sozinho por aí. É incompatível com o exercício de advocacia. Tá? Então, promotor, procurador, tá, do INSS, procurador do município, procurador do estado, ele não pode advogar. Não pode advogar. Não pode advogar. Certo? Procurador da União, do município, da puta que pariu aqui, não pode advogar. Beleza? Tranquilo? Nós temos também o diretor. Ó, o diretorzão de uma autarquia. Na verdade, eles falam assim, diretor com poder de mando, né? Um diretor com poder de mando, de uma autarquia, de uma fundação pública. Fundação pública. Tá? Isso aqui, esses caras, o diretorzão, eles tendo poder de mando, eles não podem advogar. São incompatíveis com o exercício de advocacia. Então, o diretor do INSS, ele não pode advogar. O diretor de uma universidade federal não pode advogar. Tá? Porque ele tem poder de mando. Agora, se for um diretorzinho, o diretor de setor de vendas, o diretor de marketing, aí ele pode advogar. Tá? Agora, o diretorzão, não. O diretorzão não pode advogar. O que manda mesmo não pode advogar. Tá? Então, são cargos que não estão no esqueminha ali, mas o procurador é incompatível, tá? O diretor é incompatível com o exercício da advocacia. Beleza? Tranquilo? Gente, fazer uma chamadinha aqui agora, vai. Chamadinha aí para vocês, para eu ver os nomes de vocês. Don't worry about a thing. Come on. A little pink. It's gonna be alright. Papai americano. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ah, falar para vocês, hein? Falar para vocês.
Bom, vamos lá, então, vimos aqui, então, até agora. Vimos um porco de órgãos da OAB, um pouco de órgãos da OAB, tá bem? Comentei aqui que você vota na diretoria da subseção, vota na diretoria do Conselho Seccional e também nos conselheiros que depois vão compor lá o Conselho Federal. E lá no Conselho Federal, eles vão realizar a votação para ver quem vai compor a diretoria do Conselho Federal. O voto é individual para a escolha da diretoria, beleza? Então, são 81 votos. E para fim de deliberar sobre alguns assuntos relacionados com o próprio Conselho Federal, Conselho Seccional e tudo mais, o voto é por delegação, ou seja, se você tem 3 conselheiros, ou fica 2-1 ou fica 3-0 para computar o voto. Se eventualmente ficar 1-1, porque um dos membros faltou, aí o voto não é computado. O voto também não é computado se o próprio Conselho Seccional tiver interesse na causa, ele também não vai votar. Tá? Imagina que nós tenhamos aqui uma discussão sobre a intervenção do Conselho Federal no Conselho Seccional. Se houver essa logística da intervenção do Conselho Federal no Conselho Seccional, o Conselho Seccional que for sofrer intervenção, ele não pode votar, não pode deliberar sobre o assunto. Tá? Depois eu comentei com vocês sobre a formação, para formar uma subseção, tem que ter pelo menos 15 advogados. Se a subseção tiver mais de 100, aí ela vai ter, além de ser formada, a obrigação de ter 3 comissões, a de orçamento e contas, direitos humanos e estágio de exame de ordem. É possível também que ela possa instruir processos que vão rolar lá no Tribunal de Ética e Disciplina, que é uma sala dentro do Conselho Seccional. E aí, se você perder no Conselho Seccional, dentro da sala do Tribunal de Ética e Disciplina, você recorre para o próprio Conselho Seccional. Certo? Lembrando que a Caixa de Assistentes de Advogados ela pode ser criada quando você tiver acima de 1.500 advogados. Então, acima de 1.500 advogados, você já pode ter uma caixa de assistência dos advogados. Tá? Ela tem personalidade jurídica. Quem não tem personalidade é a subseção. Falei para você tomar cuidado, quando você estiver lendo, pessoal, nós temos dentro do pleno, dentro do Conselho Federal, nós temos segunda turma, primeira turma, tem essas coisinhas lá dentro. Tá? Depois falei sobre incompatibilidade e impedimento. Diz que judiciário, cartório, policial, fiscal, militar, gerente e poder executivo e mesa do legislativo, tudo isso aqui é incompatível com o exercício de advocacia. Quem é incompatível também? É o diretorzão de autarquias, né, e o procurador de município, de estados da União. Depois eu falei sobre quem pode advogar de maneira parcial. Tá? O cara que pode advogar de maneira parcial é o Poder Legislativo, vereador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, eles podem advogar menos contra a favor da administração pública. Tá? Agora, nós também temos aqueles caras que sobraram, fiscal de vigilância sanitária, diretorzinhos, professores, esse pessoal eles podem advogar menos contra a fazenda que o remunera, com exceção do professor de direito, esse pode advogar mesmo contra a fazenda que o remunera. Tá bom? Beleza? Simples e fácil, como tudo na língua portuguesa. Agora vamos ver também, gente, um pouquinho sobre sociedade de advogados. O que é sociedade de advogados? Sociedade de advogados é a formação de uma sociedade de advogados e como que eu posso fazer para que eu constitua uma sociedade de advogados? Bom, é assim, eu tenho aqui as possibilidades, o que eu posso fazer com uma sociedade de advogados. Eu tenho aqui o estado de São Paulo, eu tenho aqui o estado de Minas Gerais, eu tenho aqui o Mato Grosso, eu tenho aqui Tocantins. Tá? Então, eu tenho vários estados da federação, certo? Tenho aqui vários estados da federação. E aí, o que eu faço com os estados da federação? É assim, o triângulo vai ser eu sou o triângulo, ó. Eu sou o triângulo. O que eu posso fazer aqui no estado de São Paulo? Oh, meu Senhor da Glória. Ó, eu posso aqui no estado de São Paulo. Eu posso advogar de maneira individual, certo? Então, beleza, eu posso advogar individual, sem problema. Esse individual, o que significa? Significa, gente, que eu posso ser advogado sozinho e sendo autônomo. Aqui eu sou um advogado individual autônomo. Tá? Eu não construí uma sociedade de advogados. Tá? Eu só sou um advogado autônomo. Beleza? Mas eu posso depois constituir uma sociedade de advogados. Então, às vezes, eu faço isso aqui, eu e os triângulozinhos. Ó. Nós todos seremos uma sociedade de advogados. Então, essa sociedade de advogados aqui, ela pode abrir filiais. Ela pode vir para cá, né, para Minas Gerais, e fazer uma filial aqui. Ó. Ela pode fazer uma filial aqui no Mato Grosso também. Ó, não tem problema nenhum, isso aqui pode acontecer à vontade. Sem problema nenhum, isso aqui pode acontecer. O que eu posso fazer também? Eu vim aqui para Tocantins e fazer uma sociedade com os bolinhas, eu e os bolinhas, ó, eu e os bolinhas, tá? Isso aqui eu posso fazer também, correto? E se eu quiser, tem Tocantins aqui, eu tenho Goiás também, vai Goiás aqui. Se eu quiser, eu posso trazer essa sociedade daqui para cá, né? Eu posso trazer a filial para cá, não tem problema nenhum também, eu posso trazer. Agora, o que não pode acontecer? Não pode acontecer é ter uma sociedade de advogados, né, com outra sociedade de advogados na mesma seccional. Isso não pode acontecer. Isso aqui não pode acontecer. Ó. Isso aqui não pode. Eu não posso ter 2 sociedades de advogados na mesma seccional. Eu não posso ter 2 sociedades de advogados na mesma seccional. Isso aqui não pode acontecer. Certo? Não pode acontecer nem a pau. Tá? Beleza?
Isso aqui é muito importante. Então, eu posso trazer filiais à vontade, mas eu não posso ter duas sociedades de advogados na mesma seccional. Isso não pode acontecer. A mesma coisa acontece o seguinte, imagina que eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui a sociedade de advogados, ó. Vou fazer aqui uma separação. Tem aqui a sociedade de advogados, e eu tenho a sociedade que ela é com os triângulozinhos, e eu também, às vezes, eu posso fazer uma sociedade individual. Sociedade individual. Só que é individual. Individual é porque ninguém gosta de você, mas você quer ter uma sociedade de advogados. Tá? Mas qual que é o sentido disso? O sentido é que se você tiver uma sociedade de advogados, você vai pagar 6% de imposto de renda. Tá? Agora, se você for um advogado autônomo, aí você vai pagar 27,5% de imposto de renda. Tá bem? Beleza? Então, bom, é isso. Até aqui é isso, pessoal, que eu queria dizer para vocês. Tá? Você tem a sociedade individual de advogados, que você pode fazer aqui, vai pagar menos imposto de renda. Se você pode ser um advogado autônomo, você pode ter uma sociedade de advogados. Quando você tem uma sociedade, você tem que lembrar que você não pode ter mais de uma na mesma seccional. Tá? Você não pode ter mais de uma na mesma seccional. Isso você tem que saber. Tá bom? Beleza? Então, essas coisas aqui, ó, eu posso tudo. Agora, uma coisa interessante também. O que é a sociedade? A sociedade é o seguinte, ó. Você pega aqui a tua folha do teu estatuto, você formou o contrato social da sua sociedade de advogados. Aqui tem os nomes dos sócios, ó. Eles são sócios, ó. Sócio, tá? Eles são sócios, ó. Sócio. Esses são sócios, tá? São sócios. Beleza? Eu tenho sócio, eu também tenho os empregados. Os empregados são os de verdinho, ó. Empregado. Ó, cheio de empregado. Ó, tem um monte de empregado. Cada pontinho verde é um empregado. Tem um monte de empregado na minha sociedade de advogados. Um monte de empregado. Tá? Eu tenho os empregados. Eu, além dos empregados, eu posso ter também um advogado associado. Então, eu tenho os sócios, que são os donos dela, e aí a gente vai contratando pessoas e pagando salário. Ó, os sócios, pessoal, eles são os donos. Tá? Vou colocar menos sócios aqui para você não ficar pensando besteira. Ó. Vou colocar 3 donos da sociedade de advogados, ó, 3 donos. Aí eu tenho o quê? Um monte de empregado. Ó. Empregado tem um monte, ó. Empregado tem um monte. Dono, um monte de empregado, um monte. Certo? Um monte. Aí, gente, eu posso ter, além disso, então, ó, eu tenho um escritório aqui, especialista em direito previdenciário. Ó, direito previdenciário. A gente é especialista em previdenciário. Correto? Especialista em direito previdenciário. Tá bom. E aí, Rafael? Aí que esses meus empregados, eles são especialistas em quê? Me fala. Eu tenho uma sociedade de advogados e esses meus empregados aqui, eles são especialistas em quê? Eles trabalham para quê? Eles trabalham com quê? Deixa eu ver se eu perguntei direito. Eu tenho uma sociedade de advogados, né? E o meu amigo João e o Pedro, a gente não deu conta. A gente começou a contratar empregado. Nós temos um monte de empregado que trabalha no nosso escritório de direito previdenciário. Esses caras aqui mexem com o quê? Com o quê, gente? Com boliche ou com previdenciário? Com previdenciário. Beleza. Tá bom. Por que você está perguntando essa coisa ridícula para mim, Rafael? Porque é o seguinte, gente. Porque eu posso contratar os advogados associados. Eu posso ter os associados também. Então, os associados, eu vou averbar. O que é averbar? É escrever no canto do meu contrato social. Aqui, ó, averbar é escrever aqui no canto. Averbar. Então, eu tenho os associados. Os associados, eles serão especialistas em alguma coisa que eu precise. Então, vamos supor que eu tenha lá um caso previdenciário envolvido e eu acabei de conhecendo uma empresa que só nega o fisco e aí deu um monte de crime tributário. Aí eu pego e contrato um advogados associados especialistas em tributário. Tá? Então, eu tenho os sócios, eu tenho os empregados e eu tenho os advogados associados. Os advogados associados, pessoal, eles vão ficar averbados no meu contrato social de que eu tenho um cara que está ajudando a cuidar, né, dos processos especialistas, processos específicos com algum outro tipo de assunto que não seja o meu assunto. Tá? Então, eu tenho também um advogado associado. Beleza? Tranquilo? Maravilha, gente. Então, eu tenho o meu contrato social, eu tenho sócios, eu tenho os empregados e eu tenho os associados. Tá bem? Vamos lá. O que mais, Rafael? Aí é o seguinte, gente. Quando eu tenho a minha sociedade de advogados, tá aqui meu contrato social. Né? Meu contrato social está aqui. Eu tenho aqui os sócios, né? Os sócios.
Aí eu tenho os empregados, né, e os associados. Essa minha sociedade de advogados aqui, ó, ela está no estado de São Paulo. Vamos supor que eu vou abrir uma filial aqui em Minas Gerais. Aí o que acontece? Eu pego, vamos supor que somente eu vá vir trabalhar aqui em Minas Gerais, em nome da sociedade. Não são todos. Ó, os 3 trabalham aqui no estado de São Paulo. Mas somente eu irei trabalhar em Minas Gerais, mas eu virei em nome da Sociedade de Advogados. Então, ó, eu virei em nome da Sociedade de Advogados. Certo? Você virá assim, eu virei em nome da Sociedade de Advogados. Quem que tem que fazer inscrição suplementar? Só que a inscrição suplementar é assim, toda vez que você passa na OAB, você tem que fazer inscrição. Você pode ter se formado no Acre. Se você se formou no Acre, você vai fazer inscrição onde? Qualquer lugar que você quiser. Estado de São Paulo, Minas Gerais, não importa. Tá? Se sua faculdade não importa de onde é a sua faculdade. A tua faculdade é um lugar, você fez estágio no outro, mora em outro, passou na prova da OAB em outro lugar. Onde você faz inscrição? Onde você quiser. Certo? Então, a minha faculdade é de Minas Gerais. Eu moro em São Paulo. Passei na prova em Santa Catarina. Onde que eu faço a inscrição? Onde eu quiser. Não tem lugar para fazer inscrição. Eu faço onde eu quiser. Tá? Eu faço onde eu quiser. Lógico que o ideal é que você faça a inscrição onde você vai ter o teu trabalho, né? A sua inscrição principal é onde você exerce a sua profissão. Tá bom? O ideal é que você faça lá, mas você pode fazer onde você quiser. Agora, depois que você tem uma inscrição em uma seccional, você pode fazer inscrições em outras seccionais também. Só que aí, para que isso ocorra, ou você faz porque você quer, ou você é obrigado a fazer. Tá? Então, você faz porque você quer ou porque você é obrigado. Quando você quer, você faz porque você quer. Agora, quando você é obrigado por quê? Porque você tem uma sociedade de advogados e ela foi para outro estado. Se uma filial for para outro estado, você é obrigado a fazer inscrição suplementar. Então, quando que eu faço inscrição suplementar? Ó, inscrição suplementar. Fel, quando que faz inscrição suplementar? Você faz inscrição suplementar quando você tiver, né, uma filial que foi para outro estado, ou quando você tem mais de 5 causas em uma seccional. Certo? Então, aqui o caso da filial, gente, o caso da filial é bem tranquilo. Tá? Então, aqui, a pergunta é, eu tenho uma sociedade de advogados, ele tem 5 ou 10 sócios. Somente um deles, em nome da sociedade, vai trabalhar na outra seccional. Quem que tem que fazer a inscrição suplementar? Somente o que vai trabalhar ou todos os demais? Todos os demais. Todos, pessoal. Todos têm que fazer, tá? Por quê? Porque eu estou vindo em nome da sociedade. Se eu estou vindo em nome da sociedade, todos os sócios têm que trazer e fazer a sua inscrição suplementar também. Se eu estou vindo em nome da sociedade, todos os sócios têm que vir fazer a inscrição suplementar. Beleza? Tranquilo? Então, ó, só um. Mesmo assim, todos os sócios têm que fazer a inscrição suplementar. Todos. Ó, mesmo se somente um sócio for trabalhar em nome da sociedade, todos os demais devem fazer a inscrição suplementar. Beleza? Maravilha, Rafael. Entendi, cara. Entendi. Bom. Maravilha. Simples e fácil, como tu língua portuguesa. Oh, que espreguiçadinho, pessoal. Gente, ó, aproveitando que eu falei aqui da Sociedade de Advogados, vou falar mais uma coisa. A procuração, ela existe, né? E a procuração é um papel que você dá poderes para que o advogado fale por você em juízo, tá? Então, assim, eu tenho a procuração. A procuração é um instrumento do mandato, né? A procuração está aqui, instrumento do mandato. Então, é um papel que dá poderes para que alguém fale em nome de outro no Poder Judiciário. E aí? Aí é o seguinte, essa procuração, quando você passa ela para a Sociedade de Advogados, então imagina que o Asdrubal, ele passou poderes para uma sociedade de advogados. A procuração, ela tem que ter o nome de todos os sócios, aquele monte de sócios, assim, um monte de sócios, um monte. Não sei se você já viu um processo que tem procuração, grandona, tipo assim, processo de banco. Costuma ser dessa grossura, assim, a folha de procuração. É muito grande mesmo. É muito grande,
certo? Tipo assim, tem um monte de folha lá, só para mostrar que os sócios que os sócios estão lá, tá? Só que é o seguinte, então a procuração tem que ficar em nome de todos os advogados sócios. Procuração em nome de todos os sócios, tá? Só que a intimação, ó, intimação. Então, o que é procuração? Procuração é quando o cliente passa para a sociedade. Agora, o que é intimação? Intimação é quando, vou colocar aqui bem grosso modo, quando o fórum te comunica sobre alguma coisa. Então, as intimações não são feitas em nome de cada um dos sócios. As intimações são feitas em nome, né, de um cara indicado pela sociedade de advogados. Tá? Aqui, ó, vai ser feito em nome de um indicado pela sociedade. Estão me acompanhando, gente? Tá tranquilo? Nós vamos fazer revisãozinha já, rapidinho. Ó. Então, assim, imagina que você vai procurar um grande escritório de advocacia. Aí você vai lá passar poderes para eles. Você vai assinar a procuração e vai ficar o nome, o quê? Vai ficar em nome de todos os sócios. Beleza. Agora, depois que o processo já está rolando, o fórum, né, tem que comunicar o andamento processual. Aí eles vão comunicar não em nome de cada um dos sócios, em nome de um único advogado que foi indicado pela sociedade de advogados. Tá? Aí o estagiário vai pegar as intimações e vai levar cada ato processual para um advogado dentro do escritório. Então, ele vai pegar, vai distribuir. Recursos é feito com o Danilo, perícia com a Bia, acompanhamento de não sei o que com a Bruna, não sei o que lá com a Bia, não sei o que com a Eduardo, não sei o que com a Lara, sabe? Vai separando. O estagiário ele pega e vai levando um pouquinho em cada um das salas do escritório. Tudo bem? É isso que ele faz. Certo, gente? Simples e fácil, como tudo em língua portuguesa. Vocês estão comigo aqui ainda? Então, nós estamos com você aqui ainda. Então, nós estamos juntos. Aqui ainda. Estamos juntos. Aqui ainda. Aqui ainda. Gente, às 11 horas nós temos aula com a Lívia, né? Então, ó, vamos fazer intervalinho agora. Até às 11 horas tá intervalinho, tá? Ó, até 9h10. Até 9h10. Agora, leite quentinho. A gente pega um leite micro-ondas, um Toddy e é nóis, tá? Ó, então, agora são 9 horas da manhã. A gente volta às 9h10. Vamos dar prosseguimento então agora. Ó, eu vou ler com vocês aqui um Wordzinho que eu vou encaminhar, tá? Fala o Wordzinho, porque é um material de Word, e aí é isso. Aí vocês podem ler, tá? Decorar tudo. E serem felizes para sempre. Amigos para sempre. Ó, nós vimos até agora várias coisinhas que aqui estão, né? Nós vimos aqui, então, ética, tá? OAB, um órgão federal, 3 diplomas para serem lidos, né? O Estatuto, o Código de Ética, Disciplina e o Regulamento Geral. É uma entidade de classe, pessoal. Ela é um dos legitimados ativos do 444, tá? Só que ela é diferente, é sui generis. Por isso que nós temos lá Conselho Federal da OAB e entidade de classe de âmbito nacional. A OAB é uma entidade de classe de âmbito nacional, mas ela é diferente, ela é sui generis, tá? Não se subordina à administração pública, certo? Mas tem imunidade tributária, então ela é bem poderosa, né? Não paga os impostos lá. Os órgãos de gestão. Órgãos de gestão, pessoal, pensa assim, gestão é uma palavra que você pode colocar aí na sua lista de palavras difíceis. Gestão é administração, tá? É administração. Então, os órgãos que administram a OAB, eles não recebem remuneração. Então, lá, tipo assim, os membros da diretoria não têm remuneração. Agora, logicamente, né? A pessoa que vai limpar a OAB, a pessoa que vai fazer o cafezinho, a pessoa que vai atender, essas pessoas têm que ter um saláriozinho, né? Tem que ter um salário. Os administradores têm legitimidade extraordinária para intervir em processo em que se discute direito de advogado. Então, o que é isso aqui? É assim, ó. É assim. Os administradores, tá, têm legitimidade extraordinária. Então, quem trabalha lá na diretoria, eles podem intervir em um processo para verificar se está sendo ofendido um direito da classe, né? Ofendendo um direito da classe ou não está ofendendo um direito da classe. Tá? Então, os gestores têm legitimidade extraordinária para intervir em processo em que se discute algum direito de advogado. O Conselho Federal tem diretoria com os conselheiros eleitos, com voto individual, 81 votos, né? Aí tem as câmaras, tem lá, as câmaras são salas dentro do Conselho Federal, né? Segunda, primeira, né? São as câmaras, e o pleno. Tá? Cada um tem um pouco de atribuição aqui. Quando você estiver lendo o regulamento geral, tenta ver um pouquinho aqui. Eu vou falar as coisas importantes sobre a segunda, a primeira e o pleno, né? O que eles têm capacidade de fazer, certo? Mas você acaba lendo também algumas coisinhas nesse sentido, para você não ter medo. O presidente não precisa ser conselheiro federal.
eu falei que quando a gente monta a diretoria, o voto é individual. Só que o presidente, ele não vai fazer parte dos conselhos, ele não precisa fazer parte dos conselhos. Então aqui, ó, naquele desenho que eu fiz, cadê o negócio aqui, gente, agora? Sumiu meu negócio. Aqui, cadê? Ó, na votação aqui em cima, eu disse que a gente faz a votação para compor, a gente pega e escolhe os conselheiros federais, né? Eles vão estar lá em cima eles vão fazer a votação para compor a diretoria, tá? Essa diretoria vai ter presidente, vice-presidente, secretário, secretário adjunto e tesoureiro. Só que o presidente em si, ele não precisa compor, ele não precisa ser um dos membros do conselho, tá? Ele pode ser uma pessoa de fora, tá? Quem compõe todo o Conselho Federal B são os conselheiros seccionais. Ó, cada conselho seccional vai mandar 3 conselheiros federais, certo? E lá dentro, eles vão compor a diretoria. E da diretoria, todo mundo vai compor os conselhos seccionais, né? Menos o próprio presidente, que ele pode ser um cara reconhecido e não precisa ser um dos membros da OAB. Não precisa ser um dos membros conselheiros, tá? Os conselhos seccionais também têm diretoria com conselheiros, tá? A Caixa de Centros de Advogados, ela é vinculada ao conselho seccional, a diretoria com membros também eleitos, mais de 1.500 possíveis sua criação. Então, ó, é legal, gente, você decorar assim, que na Caixa de Centros de Advogados, a diretoria também vai ter membros eleitos. No Tribunal de Ética e Disciplina, não, no TED, eles não são eleitos, eles são nomeados, tá? Então, ó, para compor a Caixa de Assistência, os membros são eleitos, tá? Agora, para compor o Tribunal de Ética e Disciplina, não, os membros são nomeados. Caixa de Assistência, possível sua criação acima de 1.500 advogados, ela tem um cunho assistencialista, significa que você tem lá como comprar livro mais barato. Por exemplo, a OAB agora está com promoção para fazer tudo quanto é tipo de exame cardíaco. Então, se você for advogado, tudo quanto é coisa que você for fazer de coração agora, você ia pagar uma mixaria. Consulta barata, você vai pagar tudo barato. Tá? Então, a Caixa de Ciência ela ajuda isso aí. Tem um cunho assistencialista. Quem usa a OAB, pessoal, se dá bem. Tá? Ontem, por exemplo, fui comprar uma medicação, sei lá, coisa normal, assim, né? Essas coisas de bêbado, né? Rasfenol, aquelas coisas que fazem pro estômago, sabe? Pro estômago. Essas porcarias tudo aí. Esses negócios, dor de cabeça, ômega 3, essas coisas. Eu sei que ficava a conta R$101, a minha conta ficou em 50 e poucos reais. Então assim, quem usa a OAB, tem posto de gasolina que tem desconto, tá? Então assim, o cunho assistencialista, ajuda bastante. Aí adquire personalidade jurídica quando o seu ato constitutivo é registrado junto ao Conselho Seccional. Então, o que é ato constitutivo? Então, o que é ato? Rafael, o que é constitutivo? Começou a melhorar agora as perguntas. Porque quando você passa assim, ato constitutivo, você fala, nossa, o que é isso, né? Quando você pensa constituir, o que é? É criar. O que é um ato? Um ato que cria. O ato que criou a Caixa de Assistência, ele vai ser registrado. Onde? No Conselho Seccional, ao qual a Caixa pertença. Então, a Caixa de Assistência de São Paulo, ela faz o registro do seu Conselho Seccional do Estado de São Paulo. Beleza? Então, ela pode ser proprietária de bens, tem orçamento próprio, tá? É possível a intervenção na Caixa de Assistência também, por meio de 2/3, tá? Dos conselheiros da respectiva seccional. Então, isso aqui é muito importante. Coisas importantes da Caixa de Assistência. É criada com 1.500 advogados, com assistencialista, ela é registrada no Conselho Seccional, tá? Ela tem os membros eleitos, não são membros nomeados, são membros eleitos, e é possível a intervenção nela por meio de 2/3 dos conselheiros que vão votar, tá? Do respectivo Conselho Seccional. Tribunal de Ética e Disciplina. É a primeira instância em processo administrativo disciplinar, lembrando que as subseções acima de 100 advogados, elas podem instruir o procedimento que vai ser feito lá no Tribunal de Ética e Disciplina. Os julgadores são nomeados, tá? Conselheiros e advogados com notável saber jurídico, e não por meio de eleição. Cabe recurso para onde? Para a própria Câmara do Conselho Seccional. Tá? Gente, tudo que eu estou falando aqui, eu estou levando em consideração, né, as câmaras abertas. A Câmara aberta da Eduarda, do Danilo e da Bia, tá? Que são as pessoas que eu estou conseguindo ver aqui para eu dar a minha aula. E aí? E a Bruna também estava ligada até agora, coitada, né? Até agora estava ligada e ela desligou faz pouquinho tempo que ela desligou. Estou dizendo isso por quê? Porque, de acordo com o que eu estou falando aqui, tudo isso aqui eu expliquei já para vocês, tá? Eu só estou falando agora e trazendo um detalhezinho ou outro, né? Mas, assim, agora dá para a gente ler esse Word de boa. Então, não é que eu estou só lendo o material. Nós tivemos uma explicaçãozinha e depois da explicaçãozinha, né? Agora eu estou lendo o Wordzinho. Tudo bem? Beleza? Ó, subseções, pessoal. Mínimo de 15 advogados.
tá? Não há máximo de tamanho da circunscrição, então pode ser grande pra caramba, só que tem que ter pelo menos o município. Diretoria com votação, pode ser criado conselho havendo mais de 100 advogados, e aí tem 3 comissões obrigatórias: Fomento de Contas, Direitos Humanos e Estágio de Exame de Ordem. E possibilidade de colher provas, ou seja, adiantar a instrução e encaminhar para o Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional competente. Tá? Tudo isso aqui a gente tem que ver, né, rever, e é isso. Aí nós temos, gente, isso aqui eu não falei para vocês, mas isso aqui também não serve para nada. É a Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Isso aqui é o seguinte, você vai lá num congresso, e nesse congresso vai ter lá advogados e estagiários. Aí vai todo mundo ficar bêbado, todo mundo ficar tocando terror na terra, ninguém vai estar nas reuniões, mas a ideia é que eles vão fazer meras recomendações, né, dos rumos da advocacia, os estagiários e os advogados. Aqui é interessante o seguinte, você pode ser membro da Conferência Nacional de Advocacia Brasileira? Sim, você pode ser membro da Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, você pode ser membro, tá? Se você for estagiário, você pode ser membro, e se você for advogado, você pode ser membro, tá bom? Estagiários membros, eles votam. Então, a única coisa que eles costumam perguntar é isso aqui: se você estiver na Conferência Nacional de Advocacia Brasileira e você for um estagiário, você pode votar? Sim, quando? Quando você for um estagiário que é membro efetivo. Se você for um estagiário convidado, você não pode votar. Se você for um advogado convidado pode votar, tá? Quem não pode votar? Somente o estagiário que não é sócio, tá bom? Beleza? Que não é membro. As eleições, pessoal, sobre as eleições, votação por meio de uma chapa. Eu fiz a chapa ali, né? Não há como escolher pessoas de chapas diferentes, então eu votei ali na chapa A. A chapa A tem pessoal do Conselho Seccional e da subseção, eu voto todo mundo junto ali. É feita na segunda quinzena de novembro, o voto é obrigatório, onde você tem sua inscrição principal. Então eu tenho a inscrição principal no estado de São Paulo e uma inscrição suplementar no estado de Minas Gerais e Tocantins. Onde que eu vou votar? É obrigatório onde eu estou aqui, né, na inscrição principal, tá? No estado de São Paulo. Eu não sofro multa, tá? Se eu já fui suspenso na advocacia. Então, imagina que você está suspenso dos quadros da OAB e aí você não pode votar. Se você não pode votar, então não tem por que você ser suspenso. Na verdade, sim, se você não pode votar porque você está suspenso da OAB, não faria sentido você ser multado porque você não votou. Tá bom? Porque quando você não vota, é porque você é advogado e não votou. Se você, a última eleição, por exemplo, eu não votei. Eu esqueci, não sei o que aconteceu, eu esqueci. Multa é alta, eu acho que é 40% da anuidade, é alto pra caramba, uns 400, 500 reais. E eu não votei. Aí é o seguinte, quando você não vota, você é multado. Mas se você é proibido de votar, por que você vai ser multado? Não faz sentido, certo? Se você é proibido de votar, tá? Não faria sentido de você ser punido porque você não votou. Estagiário não vota, a não ser que nós estamos na Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. No local da inscrição suplementar, o voto é facultativo. Então, eu tenho voto principal, inscrição principal do Estado de São Paulo. Minas Gerais, é facultativo o voto, inscrição suplementar. Beleza? O presidente do Conselho Federal pode ser exercido por qualquer advogado, desde que tenha o apoio de 6 estados. Lembrando que o presidente do Conselho Federal ele não precisa ser um dos membros dos conselhos que subiram lá para o Conselho Federal. Ó, essas expressões que eu estou dizendo, confesso que antigamente já foi uma época que era difícil para eu ouvir isso. Mas, assim, tudo que eu estou falando, você tem que tentar imaginar de acordo com os desenhos que estão na lousa aí. Porque, assim, não é difícil, pessoal. O problema é que são os nomes. Mais uma vez eu digo, é a familiaridade com essas nomenclaturas. Esse é o problema. Entendeu? Esse é o problema, familiaridade com a nomenclatura. Tá? Isso que nos atrapalha bastante. Beleza? A familiaridade. Então, isso aqui não são assuntos diferentes. Eu estou falando sobre inscrição suplementar, sobre conselho seccional diferente. Quando eu falo conselho seccional, você tem que imaginar que é outro estado da federação. Tá? É isso. O presidente do Conselho Federal pode ser exercido por qualquer advogado, desde que tenha apoio de 6 estados. Sobre os votos do Conselho Federal, para a eleição da diretoria, né, o voto é individual e não por delegação. Para ser candidato, não pode ter cargo. Agora, olha só. Para você ser candidato e você compor a diretoria, você quer fazer parte da chapa e, além disso, além de fazer parte da chapa, você quer compor uma diretoria. Você vai precisar o quê? Tá? Você não pode ter um cargo demissível ad nutum. O que é isso, demissão ad nutum? É os cargos de livre nomeação e livre exoneração. Então, você não pode ser um secretário nomeado, um ministro nomeado. Por quê? Porque, de certa forma, às vezes você conhece o governador e fala o seguinte, ó, se você não tiver tal postura dentro da OAB, eu vou te mandar embora. Tá? Então, isso não pode acontecer. Certo? Então, para você ser candidato, para compor uma diretoria, você não pode ter um cargo com demissível ad nutum, tá? Que é demissão a qualquer momento. Você tem que exercer a advocacia pelo menos há 5 anos. Ó, se você olhar o seu post-it agora, ó,
né? Seu post-it de 5, 5, 5, 3, 1, tá? Você vai ver rapidinho o quê? Vários assuntos ao mesmo tempo, tá? Você dá uma olhadinha e aí você já recupera a memória sobre aqueles assuntos também. Então, ó, deve ter 5 anos efetivo de exercício como advogado, não basta a mera inscrição, tá? Então, assim, 5 anos efetivo para você fazer parte da diretoria, 3 anos para você ser conselheiro, tá? E também você não pode ter sofrido o quê? Punição disciplinar. Fala que é punição disciplinar. Punição disciplinar é censura, suspensão ou exclusão, tá? Aí, como no Brasil não tem pena perpétua, se você se reabilitar, aí tudo bem, você pode voltar de novo a ter direito de fazer parte da diretoria ou fazer parte de um conselho, tá bom? As punições que nós temos são essas aqui, ó. Censura, suspensão, exclusão. Se você tiver no período em que você está sofrendo a punição, você não pode compor a delegação você não pode compor a delegação dos conselheiros, também você não vai poder compor a diretoria da OAB. Não vai poder compor, tá? Quando que você perde o seu cargo? Aí você vai lá no seu post-it do consecutivo, né? Nós vimos lá que a intervenção federal acontece quando você tem o quê? O não pagamento por 2 vezes consecutivas da dívida fundada, certo? Então, é o post-it do consecutivo. E aí você coloca também aqui agora, ó, perde o cargo se faltar a 3 reuniões ordinárias consecutivas, tá? Então, assim, o cara também vai perder o cargo dele, né, de conselheiro ou o cargo na diretoria. Perde o cargo se faltar 3 reuniões ordinárias consecutivas, tá bom? Post-it do consecutivo. Gente, não é porque eu tô falando essas coisas que você vai decorar só os post-its dos negócios, né? Tem que estudar tudo, porque geralmente a gente se familiariza um pouco mais. Eu vou decorar todos os casos 2/3, todos os casos de lei complementar, todos os post-its de consecutivo, os post-its de 70%, beleza. Mas aí às vezes não cai nada disso. Entendeu? É difícil não cair, eu vou falar para você que é o difícil, mas vai ser uma questão ou outra. Só que assim, isso te ajuda a estudar ao longo dos dias. Por quê? Porque você se interessa mais pelo assunto. A hora que você viu 5 anos aqui, ó, você falou, nossa, já conheço esse assunto, ó, já conheço esse assunto. Você começa a ficar mais à vontade com a matéria, tá? Beleza? Anuidade, pessoal. Quando que perde o cargo? Quando você também tiver a anuidade atrasada, você optou por não pagar. Incompatibilidade, quando você exerce o Juca por fim virou gerente, poder executivo e membro do legislativo, procurador de estado, união ou município, e também quando você é diretor de uma grande autarquia, né? Você é um grande diretor de uma autarquia. Então, quando você exerce um cargo incompatível com o exercício da advocacia, tá? Por exemplo, ministério também, eu não coloquei os ministros, né? Mas você tem ministro de estado, tem secretário de estado, você tem secretário de município, esses caras também não podem exercer advocacia, tá? E, consequentemente, você não pode exercer advocacia, não pode compor diretoria, não pode ser conselheiro federal, tá bom? E também, se você for um dirigente, né, que você estava na época de gestão, você tem contas pendentes. Então, você administrou o Conselho Federal da OAB ou o Conselho Seccional e você deixou de passar a informação correta sobre os valores que você recebeu enquanto você estava lá gerindo o local, tá? Você não pode estar na lista sextupla. O que é lista sextupla? Lista sextupla é uma lista que é encaminhada para que haja uma sabatina e você depois escolha quem é que vai compor o 5º constitucional. Não adiantou nada para mim. Então é mais ou menos assim. Nós temos aqui, o Conselho Seccional, tá? Ele vai indicar alguns advogados. Esses advogados, eles vão passar por uma sabatina. Tá? Uma sabatina o quê? Vão ser questionados sobre o conhecimento jurídico deles. E aí, depois que eles passaram essa sabatina, tá? Então aqui é uma lista. É uma lista de advogados, ó. Uma lista. Uma lista de advogados. Essa de advogados vai passar por uma sabatina, e aí quem ganhar, né, não vai perder, quem ganhar vai perder. Quem ganhar aqui, o que vai acontecer? A pessoa ela vai poder compor o 5º constitucional. O que é o 5º constitucional? É o tribunal, ó. O TJ, por exemplo, ele tem lá 450 desembargadores. Ele é composto pelos desembargadores e 1/5 deles é composto por advogados. Esses advogados aqui não são advogados que passaram um concurso público para ser juiz, não, são da lista sextupla. Então, a lista sextupla é uma lista que é feita pelo Conselho Seccional respectivo, encaminha a pessoa para uma sabatina, se ela passar, ela vira desembargador. A hora que ela vira desembargador, pessoal, automaticamente ela já tem o benefício da vitaliciedade, tá? Então aqui, esse é um desembargador. Só tem como ser desembargador sem passar no concurso para juiz? Sim. Como? Se você for eleito
né? Se você for encaminhado pela lista sextupla para passar por uma sabatina e depois se tornar desembargador. Certo? Então, ó, é isso que acontece. Assim, a vitaliciedade, quem adquire? Membros do Tribunal de Contas, promotor de justiça e juiz. Você adquire após 2 anos de efetivo exercício. Agora, existe um caso em que você se torna vitalício de imediato, que é o caso quando você é eleito pelo 5º Constitucional, para você compor, né, os quadros dos juízes de segunda instância no Tribunal de Justiça. O que eu falei que agora talvez seja difícil, mas eu vou falar de novo, nós vamos ver esse direito administrativo. Olha só, nós temos, quando você passa um concurso público, você passa um concurso público, fica feliz, ei, passei um concurso público, aí o que vai acontecer? Você vai passar por um período de estágio probatório, com 3 anos de estágio probatório, você se torna estável, tá? Estável, e só. Agora, um juiz, ele com 2 anos, ele se torna vitalício. O que é isso? Para ser mandado embora, não é PAD que manda ele embora. Se você passar um concurso público para escrevente, para de justiça, um PAD te manda embora, um procedimento administrativo te manda embora. Agora, um juiz não. Um juiz somente com uma sentença judicial com o trânsito julgado para ser mandado embora, porque ele evita cargo vitalício. Isso acontece com o juiz, com o promotor, com membros do Tribunal de Contas e acontece também nesse caso aqui agora, que é quando você se torna um desembargador eleito pelo 5º Constitucional, tá? Aí, falei tudo isso por quê? Falei tudo isso porque quando você compõe essa lista sextupla, tá? Não faz sentido você estar na lista sextupla e querer ser um diretor da OAB. Por quê? Porque se você está na lista sextupla, daqui a pouco você vai virar desembargador. E desembargador é cargo incompatível com o exercício da advocacia. Se é cargo incompatível com o exercício da advocacia, você não pode fazer parte da diretoria. Faz sentido, pessoal, o que eu falei? Beleza? Então, ó, olha só. Se você está na lista sexta, o que você vai virar? Você vai virar desembargador. Se você for virar desembargador, gente, desembargador é juiz, e juiz é incompatível. Certo? Então, se você estiver na lista sexta, você não pode estar, né, querendo fazer parte da diretoria da OAB ou ser um conselheiro federal. Você não pode. Tudo bem? Bom, gente, aqui também temos... Não, também temos nada. Deixa eu parar aqui por um minuto, vai. Vamos parar por um minuto? Deixa eu ver vocês. Cadê vocês? Cadê vocês? Deixa eu ver vocês. Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui. Ah, não gosto de parar porque eu paro da sono. Não gosto de parar porque dá sono, porque dá sono. Don't worry about a thing, come on. Tem gente falando que eu desenterro músicas muito... Na verdade, sabe o que acontece com esse negócio de desenterrar música? É porque eu, quando trabalhava no posto, limpando o carro, no lavador, isso foi em 2001, 2002. E o que acontece? Tipo, eu ouvia muita música, porque a gente ficava entrando num carro e no outro, né? Você saía de um carro e pro outro, e você sempre ligava o rádio, blá, 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 o tempo todo. Aí, depois passou uma... Depois eu parei de ouvir música. Eu não sei porquê, mas eu sei porquê, na verdade, né? Dores no coração, você não quer ficar ouvindo músicas, as letras, para não doer o coraçãozinho, aí você foge das letras. Aí eu comecei a ouvir só música clássica e dance, tipo, tudo eletrônico, essas coisas tudo assim. E rap eu também gosto de rap, Racionais. Jack Johnson é bom. Goodbye, my lover, goodbye, my friend. Ah, não, esse não é Jack Johnson, não. Jack Johnson, não. Jack Johnson é Jack Johnson. E agora não sei. You gotta be the one, gonna be the one for me. Oh, hello, baby. Oh, hello. No, no. Então eu vou parar de cantar. Se ela é professora de inglês, eu vou parar de cantar esse meu Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. How to be the one. How to be the one for me. Oh, how to baby. Oh, hello. Esse é Jack Johnson? Não, isso não é Jack Johnson. Acho que é Jack Johnson, sim. Sei lá. Olha, ela já comeu meu rabo já. Falou, ó, tipo assim, sou professor de inglês. Tipo assim, jogou, sou professor de inglês só para eu parar de cantar, né? Cantar esse meu inglês aqui. Fazer igual como é que é o Ovelha. O Ovelha é um cara, eu não sei se ele é vivo ainda hoje, mas eu lembro que ele foi no Jô Soares e cantou. Ele canta muito, só que o inglês é dele tudo errado. Mas ele canta pra caralho, e é top o jeito que ele canta, hein? Nossa, é muito legal. Coloque depois no YouTube, Ovelha no Jô Soares, você vê que legal. Tá bom, gente? Já falamos algumas besteiras.
Agora, vamos voltar para nossa aula, depois de algumas besteiras, Rafael. Sim, 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 esse amor é tão profundo, você é minha prometida, eu vou falar para todo mundo. Vamos lá. Uma música pior que a outra, Senhor da Glória, tem misericórdia. Ó, né? Não fiz chamada. Chamada, então. Chamada. Ó, vamos lá. Então, gente, estar nas existências... Ó, sobre voz. Aqui é uma coisa interessante. Eu sempre digo, e eu fico triste, porque as pessoas falam assim, Rafael, você pode me explicar sobre direito à voz e voto? Eu vou falar isso, eu posso explicar. Mas você já parou para pensar que você podia ler? Está escrito no estatuto? Como assim? Você tá... É verdade, cara. Ó, vou colocar aqui, ó, Estatuto da OAB. Ó, Estatuto da OAB. Estatuto da OAB. Você vem aqui, ó. Estatuto da OAB, né? E agora primeiro eu vou explicar. Aí depois você lê. Tá, olha só. Você vem aqui nesse mundinho fechado, ela é incrível, com seu vestidinho preto indefectível, o jeito dela, mas pensando bem, ela fecha com meus sonhos como ninguém. Gente, não, brincadeira, né? Parar de cantar essas porcarias dessas músicas, né? Ó, é o seguinte, sobre direito à voz e voto. Primeira coisa que você tem que entender, o que você já aprendeu, você tem subseções, Conselho Seccional e o Conselho Federal. Subseções, Conselho Seccional, Conselho Federal. Certo? Você tem que entender isso aqui. Aqui, ó. Beleza. E aí, Rafael, o que eu faço com isso aqui? Você não faz nada. Isso aqui tá aqui e ótimo, maravilha, né? Sim. E aí, Rafael? Aí é o seguinte, entenda que existe a diretoria daqui, existe a diretoria que fica aqui, e existe a diretoria que fica aqui, né? Aqui, ó. Cada diretoria cuida da sua própria vida. Se o diretor que está aqui em cima, ele vem visitar quem está aqui embaixo, ele não tem direito de votar. Se o cara que está aqui visita quem está aqui, também não tem direito de votar, não. Quando a gente fala direito a voz e voto, antes e depois de 94, talvez você nunca tenha ouvido falar isso, né? Mas quando você discute sobre quem tem direito a voz ou voto, é quem tem direito a voz ou voto, gente, dentro do seu próprio quadrado, né? No caso aqui são redondos, né? Cada um cuida da sua vida, tá? Então esses caras, eles conversam sobre eles, esse sobre eles e é sobre eles. Se eventualmente um cara da diretoria do Conselho Federal vier visitar o Conselho Seccional, ele visitou porque ele quis, problema dele, ele não vai ter direito de votar aqui. Ele só vai ter direito de falar. Tá me ouvindo? Direito à voz. Então, se o cara que tá lá em cima ele vem aqui para baixo, ele tem direito à voz. Voz, só voz. Tem direito à voz. Tá? O daqui para aqui também, só direito à voz. Então, isso que é o mais difícil, que as pessoas não conseguem entender. Eu não sei porquê, mas é só isso aqui. Isso aqui, com relação a voz e voto. Tá? Só isso aqui. Agora, a outra explicação é o ano de 94, né? Copa do Mundo, ou as atrocidades de Ruanda. Enquanto Roberto Baggio, ele cobrava o pênalti, errava o pênalti, estava acontecendo alguns probleminhas em Ruanda, tá? Aí, gente, é o seguinte, eu tô falando isso tudo por quê? Porque aqui, se você der um Ctrl F aqui, ó, no estatuto, coloca Ctrl F, coloca voz. Aí vai ter, ó, 7 voz. Ó, Conselho Federal compõe-se de quê? Aí tem aqui, os ex-presidentes têm direito apenas à voz nas sessões. Tá? Aí vamos lá. O Instituto dos Advogados Brasileiros são membros honorários, somente com direito à voz nas sessões. Os presidentes dos conselhos seccionais, nas sessões do Conselho Federal, você consegue visualizar isso aqui? Ó, os caras que estão no meio, quando eles for lá para cima, eles só podem ter direito à voz. É o que está escrito aqui. Ó, do mesmo jeito que eu fiz de cima para baixo, eu posso fazer de baixo para cima. O presidente do Conselho Seccional, quando ele estiver aqui em cima, ele tem direito somente aqui à voz. Certo? É o que está escrito, ó. Então, os presidentes dos conselhos seccionais, nas sessões do Conselho Federal, têm lugar reservado junto à delegação respectiva e direito somente à voz. É isso aqui, não tem dificuldade nenhuma. São membros honorários vitalícios, os seus ex-presidentes, somente com direito à voz em suas sessões. Quando presentes das sessões do Conselho Seccional, é o meio, o presidente do Conselho Federal, os conselheiros federais, integrantes da respectiva delegação, o presidente da Caixa de Ciências tem direito à voz. Ó, esse parágrafo terceiro aqui, ele é isso aqui, ó. Isso aqui é o parágrafo terceiro. Isso aqui. Esse é o parágrafo terceiro. Quem está aqui em cima, se vier aqui embaixo, só tem direito à voz.
conselheiro, diretor e o caralho a quatro. Se ele vier aqui embaixo, só tem direito à voz. É só isso. É o que está escrito aqui, gente, ó. Ó, quando presentes às sessões do Conselho Seccional, ou seja, quando estiver presente no meio, naquela bolinha do meio, o presidente do Conselho Federal ou os conselheiros federais, integrantes da respectiva delegação, ou seja, da delegação do Estado de São Paulo, eles, os conselheiros federais do Estado de São Paulo, estão aqui no Conselho Seccional do Estado de São Paulo. O presidente da Caixa de Ciências de Advogados, né, tipo, foi criada com mais de 1.500 advogados, e os presidentes das subseções, eles só vão ter direito à voz. Então a brincadeira é o seguinte, cada um no seu quadrado. Se você vai para o quadrado do outro, você tem direito à voz. É só isso aqui a brincadeira. Não tem conversa. Ficou claro isso aqui, gente? Então, para mim não ficou. Tem que ficar, tá? Tem que dar um jeito de ficar, isso tem que dar um entender. Quem está aqui, volta aqui. Quem está aqui, volta aqui. Quem está aqui, volta aqui. Agora, se o cara que está aqui vem para cá, ele só fala. Se o cara que está aqui vem para cá, ele só fala. Tá? Porque ele tem que cuidar da vida dele. Tá bom? É isso. Tá bom? Beleza? Maravilha. Simples e fácil, como tudo. Onde? Na língua portuguesa. Acho que eu passei um aqui, né? Não. Opa. Aí, gente, aí eles vão colocar aqui, né? Essa aqui é a regra do 94, tá? Não se aplicam aos que tenham assumido originariamente o cargo de presidente do Conselho Federal ou dos Conselhos Seccionais até a data da publicação desta lei. As normas do caralho a 4 aqui. Então, a essa pessoa fica assegurado que o direito à voz e voto. Então, se você é um ex-presidente da OAB, mas muito antigo, ou seja, você foi presidente da OAB antes de 94, aí você não vai se enquadrar nessas regras aqui de ter direito somente à voz. Você terá direito à voz e voto. É só isso. É um respeito. Tipo, uma pessoa que foi presidente antes de 94, ela é muito velha, né? E ainda assim, por ela ter sido presidente antes de 94, ela já era velha. E aí ela está mais velha ainda hoje. Tá? Então ela tem que ser muito respeitada, porque ela tem muita sapiência, tá? Beleza? Beleza? 94, 2004, 2024. Já está com 20 anos que a pessoa deixou de ser presidente. Para ser presidente tinha que ter pelo menos 50. Então ela vai ter uns 70 anos. Tá bom? Beleza? Bom, é isso. Eu só investi um tempo para explicar isso aqui, porque eu sei que as pessoas gostam de ficar discutindo sobre voz e voto, tem uma converseira na internet sobre isso aqui, eu acho uma papagaiada, né? Mas vende, né? As pessoas gostam de papagaiada. Mas, ó, então vamos lá. Continuando aqui, né? Sobre voz e voto, presidente não vota, ele dá o voto de Minerva, ou seja, se tudo empatar, o presidente vai lá e vota. Sobre a inscrição principal suplementar, acima de 5 ações, você tem que fazer inscrição suplementar, e se você for sócio de uma sociedade de advogados, é obrigatório, tá? É obrigatório a inscrição suplementar. O advogado empregado, gente, ele não precisa fazer a inscrição suplementar, tá? Quem que é o empregado? O empregado é aquele cara que recebe salário. Então, se a sociedade que está aqui no estado de São Paulo vai para Minas Gerais, quem vai ter que fazer inscrição suplementar são os sócios. Agora, o empregado não. O empregado daqui do estado de São Paulo, ele não vai ter que fazer inscrição suplementar, porque ele é empregado, tá? Ele trabalha aqui, beleza? Não precisa fazer inscrição suplementar. Nossa, bati minha canela aqui na minha mesa agora. Ó, importante aqui é que o advogado empregado da sociedade de advogados não precisa fazer inscrição suplementar, tá? Esse pedacinho aqui é o seguinte. Às vezes você pega um processo, né, assim, um amigo teu, ele pegou um inventário para fazer. Aí ele pegou um monte de ação para fazer, envolvida com o inventário. Aí a pessoa, o inventariante, passou poderes para ele. Só que como você tinha que fazer o inventário ajudando o cara, ele pediu para colocar o mesmo nome. Então, a pessoa que passou os poderes, tá? Ela fez uma procuração para que o teu amigo trabalhasse com 10 causas em 3, 4 estados da federação. Então, ele vai ter que automaticamente fazer inscrição suplementar. E o teu nome está na procuração também. Só que o teu nome está na procuração porque o teu amigo advogado pediu para colocar, porque você vai cuidar do inventário que está numa localidade só. Então, o fato de você estar numa procuração, o simples fato de você estar numa procuração que vai dar poderes para outro advogado estar em vários locais, não significa que você tem que fazer inscrição suplementar, tá? Eu falei, não sei se deu para entender, mas é basicamente assim, ó. Na verdade, se deu para entender ou se eu expliquei errado, né?
Ó, se eu expliquei mal explicado. É assim, você tem aqui, você é o Rafa, e aí, não, Rafa e Júlia. Rafa e Júlia. Aí tá aqui Rafa e Júlia. Aí é o seguinte, tem aqui a Joana. A Joana. A Joana passou poderes para o Rafa. O Rafa, o que ele vai fazer? Ele vai cuidar aqui de 10 causas em São Paulo, 10 em Minas Gerais e 10 em Tocantins. Tocantins, Minas Gerais e São Paulo. Certo? Só que o Rafa não vai dar conta de cuidar do inventário, porque o inventário é muita coisa, muito problema. Então, foi passado para a Júlia poderes, tá? Para a Júlia foi passado alguns poderes, para ela, na procuração também. Os dois estão na mesma procuração. Ó. Os dois estão na mesma procuração, certo? Mesma procuração, certo? Mesma procuração. Só que a Júlia vai cuidar do inventário, um inventário só inventário, ó, só inventário. Mas ela está numa procuração do Rafael, que vai cuidar de um monte de processos, cada um no estado. Então o Rafael vai fazer 3 inscrições suplementares e a Júlia nenhuma inscrição suplementar. Tá? É só isso. É só isso. Então aqui está escrito isso, né? Tá bem ruizinho o Wordzinho, mas sem ser sócio e apenas estando na procuração, não necessariamente precisa fazer inscrição suplementar. Bom, nova inscrição. Quando você vai fazer uma nova inscrição, você não precisa fazer um novo exame de ordem, tá? Aqui eu escrevi situações de incompatibilidade, tem várias para baixo, né? Proibição de exercício definitivamente ou temporariamente. Então, o prefeito, ele é impedido ou incompatível com o exercício de advocacia. O prefeito é o quê? Incompatível, certo? Beleza. Só que ele é incompatível para sempre ou durante o mandato dele? Durante o mandato. E o juiz, Rafael? O juiz, enquanto durar o cargo de juiz. Rafael, se o juiz pedir licença, ele pode advogar? Não pode, porque ele continua sendo juiz. Tá? Então, o juiz, quando pede licença, não pode... juiz, quando pede licença, ele não pode advogar. Prefeito, quando ele é prefeito por 4 anos, ele pode advogar depois que ele volta? Sim, ele pode advogar depois que ele volta. Tá? Então, a proibição de exercício, definitivamente ou temporariamente. Tá? Definitivamente, juiz, temporariamente. Presidente da mesa presidente da mesa da Câmara, né? Presidente da mesa do Senado, presidente do Câmara dos Vereadores. Tá? Por exemplo, quando você é membro do Poder Legislativo, você pode advogar? Membro do Legislativo pode advogar? Pode. Menos contra ou a favor da administração pública, certo? Beleza. Quanto tempo, de acordo com a aula de Direito Constitucional que eu dei, quanto tempo que você pode ser presidente da Câmara dos Deputados? Dois anos em cada legislatura, né? 2 anos em cada legislatura, ou seja, 2 sessões legislativas. Ó, talvez a gente colocou aqui, Rafael, 2 legislaturas. Não, cada legislatura precisa de um período de 4 anos, tá? Cada ano é o período de uma sessão legislativa. Então, o presidente da Câmara, ele pode ser presidente da Câmara aqui por 2 anos consecutivos. Então, ele pode ser presidente por 2 sessões legislativas, tá? 2 sessões legislativas. Então, ele pode ser. Ele não pode ser por 2 legislaturas, não. Tá? 2 sessões legislativas. Mas ele pode ser presidente 4 vezes seguidas, desculpa, 2 vezes seguidas? Pode, desde que seja em legislaturas diferentes. Tá? Esse assunto é difícil, pessoal, mas tem que olhar de novo nos conteúdos lá para trás, que depois eu reexplico, tá? Eu reexplico. Ai. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque é o seguinte, quando você é membro do Poder Legislativo, você pode advogar. Agora, quando você compõe a mesa, aí você não pode advogar. Vamos supor que você compunha a mesa, então você não podia advogar. A hora que você deixou de compor a mesa, porque você não é mais presidente, você vai poder advogar. Então eles podem fazer uma brincadeira dessa, eles podem juntar uma matéria com a outra. Tá? Então, nos 2 primeiros anos, vamos supor que o ano que vem o deputado federal que você votou, ele vai ser eleito presidente da Câmara dos Deputados. Então ele vai ser presidente da Câmara dos Deputados 2023 e 2024. Então ele não pode advogar. Só que aí ele vai deixar de ser presidente da Câmara porque ele não pode ser mais de 2 anos consecutivos. Aí em 2025 ele vai poder advogar. 2025 e 2026 ele vai poder advogar. Então, ó, você vai votar em alguém agora. Essa pessoa que você votou agora, se ela ganhar, né, ela vai ir lá para a Câmara dos Deputados e lá vai ser votada, talvez, para ver se ela é presidente da Câmara. Se ela for eleita presidente da Câmara, ela não pode mais advogar. Agora, depois de 2 anos, ela vai poder advogar, por quê? Porque ela vai deixar de compor a mesa. Tudo bem? Ela vai deixar de compor a mesa. Ficou claro isso? Não ficou claro, Rafael?
Mas assim, você votou em alguém, e esse alguém foi lá para dentro da Câmara ela vai ser eleita para ver se ela pode ou não ser presidente da Câmara. Se ela for presidente da Câmara, ela não vai poder mais advogar até passar 2 anos. Depois que passou 2 anos, aí ela vai poder advogar. Então, gente, ó, incompatibilidade. Não pode advogar. Impedimento. Tá? Impedimento pode advogar. Limitação do exercício, mas pode advogar. Compromisso personalíssimo. O que é isso aqui? Você vai lá e faz o seu juramento para você advogar. Inclusive estagiário, ele faz esse juramento. Compromisso personalíssimo, inclusive estagiário. Ele vai fazer esse juramento. Tá? Isso aqui é bem legal. O estagiário também faz o juramento. Ó, casamento pode ser feito com procuração. Eu coloquei aqui por quê? Porque o casamento você pode realmente mandar alguém, não na lua de mel, né? Se você mandar na lua de mel, o problema é teu. Mas para casar, você pode mandar com procuração. Até o casamento com procuração pode ser feito. Agora, olha só. O compromisso, o juramento não é feito por procuração, é ato personalíssimo. Você tem que ir lá fazer o juramento, você mesmo tem que fazer o juramento. Tá? É ato personalíssimo. Tudo bem? Não pode mandar alguém no seu lugar. Ó, cancelamento. Quando você vai pedir para cancelar a tua OAB, o cancelamento é ato personalíssimo. Tá? Só assim, eu não quero mais OAB. Você cancela e não precisa justificar. Fala assim, eu não quero. Por quê? Não precisa falar por quê. Cancelamento sem justificativa. Tá? E é você que faz. Agora, licenciamento, tipo assim, você pedir licença, fala, olha, eu não quero advogar por um tempo. Aí você tem que justificar. Você justifica, e aí tem a procuração para justificar. Tá? Você pede licença e você justifica com procuração. Tá bom? É possível, então, você pedir para sair por um tempo, aí você justifica e alguém pode fazer isso por você, porque pode ser feito por meio de procuração. Doença mental curável, pessoal, gera licenciamento. Por quê? Porque o que vai gerar a impossibilidade de você, o que vai gerar a sua impossibilidade de advogar é a doença mental incurável. Se ela for curável, obviamente, né, que você vai perder por um tempo, depois você pode voltar. Tá? Situações de 2/3, maioria absoluta. 2/3, pessoal, inidoneidade moral e intervenção. Ó, a intervenção na caixa de assistência, 2/3. A intervenção no conselho seccional, 2/3. Tá? E maioria absoluta. Só tem um caso de maioria absoluta no estatuto inteiro, que é quando autoriza-se a oneração de bens imóveis. Onerar bens imóveis é você dar como garantia um bem imóvel da OAB. Tá? A maioria absoluta dos membros ela pode escolher isso aí. Beleza, gente? Aqui nós temos que estagiário paga anuidade e pode participar em conjunto com o advogado de forma liberada e ampla, devendo estar na procuração. Aí eu coloquei que recentemente um estagiário ele sustentou oralmente no STF. Isoladamente, o estagiário ele pode pegar a carga, o que é? É chegar lá e pegar o processo e levar para o escritório. Se ele estiver na procuração, aí ele vai fazer carga em nome dele. Tá? Ó, eu sou estagiário, então eu vou fazer carga em meu nome, se eu estiver na procuração. Agora, imagina que você não é estagiário, mas você trabalha no escritório. Ou você é um amigo do advogado. Ele pode passar um poder para você ir lá e fazer carga do processo. Só que aí você vai ser um preposto. Aí, quando você é preposto, você pega em nome do advogado o processo. Você vai lá e busca o processo em nome do advogado. Tá bom? Ele pode, ó, requerer certidões. O que são certidões? Certidões são papéis que saem no fórum para comprovar alguma coisa. Certidão de objeto de pé, o que é? É um resumo do processo. Tá? Então, ele pode requerer lá uma certidão de resumo do processo. Certo? Em curso, né, processo que está em andamento ainda, ou aqueles que já acabaram. Tá? Ele pode assinar petições conjuntas com o advogado. Beleza? Não pode despachar com o juiz. Para o requerimento estagiário, deve estar cursando os últimos 2 anos de direito. É isso que nós temos aqui. E ele pode também realizar atos extrajudiciais, por exemplo, atender um cliente, fazer uma consulta. O cliente está lá querendo entender sobre uma sociedade de economia mista, querendo entender sobre uma sociedade anônima, aí você manda o seu estagiário que manja de direito empresarial, fala, atende esse cara aí que eu não quero falar essas papagaiadas, não. O teu estagiário pode fazer o quê? Esse ato extrajudicial. Tá bom? Beleza? Gente, maravilha. Ó, aí eu tenho aqui também mais outras coisinhas para falar, mas eu queria muito que vocês revissem esse conteúdo aqui. Revissem muito, 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 muito mesmo. Tá bom? Muito, que eu falo, é muito mesmo. Tá? Porque é uma parte chata, mas tem que decorar, cara. Sabe, assim, minha vontade seria fazer uma aula, assim, todo mundo bebendo, mas aquele grande jogo de memorização, sabe? Aquele monte de quadro, sabe aqueles quadradinhos? Tudo de ponta cabeça. E aí é uma grande brincadeira de memória a prova da OAB. É um jogo de memorização. É isso que é a prova da OAB. É um grande jogo de memorização. É isso. A brincadeira é essa, é a memorização, não tem outra coisa. Gente, agora são 9h59. Vamos fazer um intervalinho até 10h10, tá? 10h10 eu volto e faço a revisão da semana, beleza? Um beijo do Magro.
Até daqui a pouco.